Olá, toda empresa, todo empregador que tenha pelo menos 100 empregados precisa abrir espaço para os trabalhadores portadores de necessidades especiais. Mas nem sempre isso acontece. E aí é o papel do Estado, do poder público, de fazer a fiscalização. E essa fiscalização tem dado resultado. Só no ano passado foram mais de 42 mil pessoas contratadas nessa condição. Para conhecer um pouco mais como é que funciona isso, Cidadania de hoje recebe a inspetora do trabalho, Fernanda de Cavalcante. Ela que coordena esse programa junto ao Ministério do Trabalho. Muito bem-vindo ao programa Cidadania. Como é isso? São cotas para portadores de necessidades especiais? Isso, Chico. Você tem cotas, hoje em dia a nomenclatura correta é pessoa com deficiência, porque necessidade especial qualquer um pode ter, né? A deficiência só aquela pessoa tem. E desde 91 existe uma lei que diz que toda empresa tem que reservar um percentual dos seus cargos para pessoas com deficiência e beneficiário reabilitado pelo INSS. Porque a primeira lei que surgiu no Brasil com cota foi para os beneficiários reabilitados pelo INSS em 1966. Esse percentual vai de 2% a 5%, né? De 100 empregados, se eu não me engano, até 200 empregados é 2%, de 300 a 400, 3%, de 400 a 500, 4%. Não, estou errada. Mas assim, eu sei que acima de 1.000, 5%. Mas assim, vai numa gradação, né? 2, 3, 4 e 5%. Assim. E a resistência das empresas, dos empregadores, em cumprir essa disposição legal? Infelizmente ainda há, né? As empresas, primeiro acho que um pouco de desconhecimento da capacidade laborativa dessas pessoas, né? Porque a pessoa com deficiência, quando ela se propõe a entrar no mercado de trabalho, ela já passou por um processo de qualificação e ela já se dispôs a superar as barreiras que naturalmente já existem para ela, né? E um pouco também de preconceito por não acreditar na capacidade dessas pessoas de desenvolver alguma coisa produtiva. E as empresas visam lucro. E é qualquer tipo de atividade econômica? Qualquer tipo de atividade econômica. Mesmo aquelas mais perigosas? Mesmo aquelas mais perigosas, né? A lei não exclui nenhuma atividade da base de cálculo dela. Todas as atividades podem ser desempenhadas, porque é o seguinte, como é que é feito o cálculo? Você leva em consideração todas as atividades da empresa, todos os empregados da empresa, inclusive contando matriz e filiais no Brasil inteiro, e aí você tira o percentual em cima daquele número absoluto de empregados que a empresa tem, sem excluir nenhum empregado da empresa. Agora, a empresa vai colocar a pessoa com deficiência para trabalhar aonde ela melhor achar que a pessoa se adequa ao papel. E esse aonde? É tanto na atividade quanto no local? A senhora falou que é matriz e filial, então uma empresa que tenha, sei lá, matriz em São Paulo pode estar contratando essa cota na Bahia, se tiver filial lá? Pode. Ela pode contratar aonde ela precisar e tiver mais facilidade. A gente sabe que em algumas cidades tem mais facilidade de contratar, até por ter pessoas mais qualificadas. Nas cidades mais menores do interior, com menor qualificação profissional, você vai ter mais dificuldade de encontrar o profissional. Então, a empresa pode colocar em qualquer filial ou na matriz, aonde ela quiser. O que é que a gente diz para a empresa? Ela não segregar, né? Botar assim, todo mundo que é pessoa com deficiência trabalhando num lugar separadamente. Por quê? Porque ela está agindo discriminatoriamente contra essa pessoa. E essa pessoa, o papel da lei é que essa pessoa se inclua no mercado de trabalho, que ela faça relações sociais como todos os outros empregados, e não ficar trabalhando só no mundinho entre eles. Mas há determinadas atividades, por exemplo, de teleatendimento, que facilita essa colocação, né? Facilita. Mesmo aí, não se pode ter um núcleo só de portadores de deficiência? Pode. A gente diz assim, para não ser exclusivo, mas se for uma necessidade da empresa, e desde que a empresa comprove que não agiu com discriminação contra aquela pessoa com deficiência, a gente também é muito maleável nesse ponto. E qual tem sido o resultado, assim, o êxito da fiscalização que o Ministério vem realizando? De 2011 para cá, como você falou, ano passado foram mais de 42 mil pessoas, mas de 2011 para cá já foram mais de 195 mil pessoas colocadas no mercado de trabalho pela ação direta da fiscalização. O que é a ação direta da fiscalização? O auditor fiscal do trabalho notificou a empresa que estava com a cota descumprida para cumprir a cota. Essa empresa contratou, a gente analisou, porque além da cota, a gente também tem que verificar se aquela pessoa com deficiência que a empresa contratou se enquadra nas deficiências que são alvo da lei
da ação afirmativa do Estado. Por que isso? Porque a ação afirmativa do Estado é, como a gente diz, é um suporte para ajudar aquela pessoa a entrar no mercado de trabalho que ela não entraria se não tivesse essa lei. As pequenas deficiências que não prejudicam a pessoa, que todos nós temos alguma pequena deficiência, você usa óculos, eu também uso, isso é considerado deficiência para o censo, essas pessoas como nós não precisam desse suporte da lei. Nós entramos no mercado de trabalho sem precisar dessa lei. Então, as deficiências têm que estar em lei, né? Tem um decreto, tem o autismo, que também tem uma lei, e essa classificação da pessoa com deficiência, essa qualificação dela, está mudando depois da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão. Mas o Estado ainda tem 2 anos para dizer quem é a nova pessoa com deficiência para a lei de cotas. Por enquanto, ainda vale a regra antiga, com algumas exceções. E, nesse caso, a fiscalização, ela sente que tem assim, um jeitinho para estar colocando pessoas que não necessariamente são deficientes, mas porque, não sei, perdeu um pedaço do dedo, alguma coisa? Ainda sim, mas na atual legislação ainda permite, não é só um pedaço do dedo, eu não quero entrar em detalhes, mas eu acho que são 2 dedos ou 2 pedaços e tem toda uma qualificação. Se for polegar é um dedo só, porque a guardar da pinça, né? Certo. Tem algumas questões técnicas e médicas aí, né? da fisiologia do corpo humano. Ainda é permitido, e o que é que a gente percebe? As empresas preferem essas pessoas com deficiência leve para contratar porque precisam investir menos para receber essas pessoas, né? Às vezes as empresas assim, mas não tem pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Não tem pessoa com deficiência para entrar no mercado de trabalho, as leves, né? Que já estão todas empregadas, mas provavelmente você vai ter uma pessoa que é usuária de cadeira de roda, você vai ter uma pessoa com transtorno do espectro autista, você vai ter uma pessoa surda ou cega que vai estar fora do mercado de trabalho, né? Mas porque as deficiências leves, elas entram mais rapidamente. Tanto que, segundo os dados da RAIS, o maior número de pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho são as físicas. E provavelmente por isso, porque as físicas você consegue ter várias deficiências leves na deficiência física. E também porque, eventualmente, uma deficiência mental iria gerar dificuldade da pessoa desempenhar aquela rotina produtiva? Vai depender do trabalho que ela for colocada para fazer, né? Porque a gente tem, inclusive, um projeto de fiscalização, ele atua nos 27 estados do Brasil, né? E, por exemplo, a gente tem uma experiência muito interessante no Rio Grande do Sul, onde a coordenadora do projeto lá, a colega Ana Costa, ela faz um termo de compromisso com as empresas que estão com dificuldade de cumprir. Eles qualificam pessoas com síndrome de Down e com deficiência intelectual ou com deficiência mental, né, esquizofrenia, autistas e etc, coisa e tal. E eles qualificam essas pessoas nas funções específicas. Cada um tem sua capacidade, né? Você tem algumas deficiências, inclusive nessa do intelectual, que por ser detalhista, ele vai ser melhor do que uma pessoa sem deficiência para fazer. Então, cada pessoa tem sua característica, assim como a gente tem. Eu tenho uma dificuldade terrível com computação. Faça as coisas no computador, porque hoje em dia, se você não fizer no computador, você está... Mas assim, eu sou uma pessoa que não tem uma habilidade para trabalhar com números e com computação. Outras pessoas já têm facilidade. Eu acho que é o respeito das características humanas. E as pessoas não costumam ver as pessoas com deficiência com essas características, né? Com as limitações, com capacidade. Elas têm as limitações, mas elas têm as capacidades delas. E quem não respeita, qual é a multa? A multa eu ainda não vi, mas esse ano já aumentou. O ano passado ela variava de R$ 1.900 a R$ 195 mil, dependendo do tamanho da empresa e dependendo da cota não cumprida. Porque ela é uma multa gradativa. E a empresa que prefere pagar a multa? Não, porque essa é uma multa cara. E ela não significa que se ela pagar uma vez a multa, ela está livre da cota. Normalmente, o que é que a gente orienta os auditores fiscais de trabalho? Terminou a fiscalização, a empresa não cumpriu, autua. Abre outra ação fiscal para ver, né, o que a gente chama de reiterada ação fiscal. A empresa não vai ficar livre da fiscalização. Aí aplica uma reincidência e o valor vai aumentando. Né? O que é que as empresas preferem? Entrar na justiça contra o auto de infração e dizer que a gente, que não tem pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que procurou e não achou, que botou anúncio no jornal, que botou, né, inventou um monte de desculpas. No entanto, na maioria das vezes, quando a gente vê, quem quer contratar, encontra. Quem quer cumprir a lei, encontra.
A gente consegue, inclusive, ampliar prazo da fiscalização quando a empresa realmente tem dificuldade e realmente quer contratar. Mas eles preferem, porque ainda tem muito juiz desavisado, que acredita no papo de que foi impossível contratar. Essa semana mesmo eu respondi um processo, né, que a gente faz a orientação para poder a consultoria jurídica defender e a AGU defender os autos de infração. A empresa tinha uma cota de 255, já tinha 125, quer dizer, faltava 100 e poucos pessoas com deficiência para contratar. E ela disse que não podia contratar porque, como é empresa ferroviária, não podia contratar para ser maquinista, não podia ser contratar para ser serviço de ajeitar trilho de trem. No entanto, ele só tinha era menos de 200 pessoas trabalhando nessas funções. E ela tinha 4.000 e tantos empregados. Quer dizer, nas outras 4.000 e tantas funções, ela podia botar pessoa com deficiência. E eu provei para eles que mesmo nessas funções que eles estavam dizendo que era impossível contratar, tinham pessoas com deficiência contratadas no mercado de trabalho. Então, quer dizer, as empresas sempre procuram uma desculpa para não cumprir. Infelizmente, ainda, né? Mas a gente tem boas empresas que, quando vê como muda o clima organizacional das empresas. E a senhora diria que essa resistência se deve a um temor que o contratado não vai desempenhar bem suas funções? Eu acho que sim. Além disso, a gente tem a lei que obriga que as empresas sejam acessíveis, tenham espaços acessíveis desde os 2000, mas poucas cumprem. Então, por exemplo, quando ela vai receber um cadeirante, a maioria delas, né, que não se atentaram para a lei, vão ter que fazer algum tipo de reforma para receber essas pessoas. E toda reforma é custo, né? Infelizmente, as empresas... rampa, portas mais largas, né, banheiro acessível. E aí eles também colocam na ponta do lápis esse custo, apesar de que eles não podem usar de ter descumprido a lei para descumprir outra lei, né? No direito a gente diz que você não pode usar da sua própria torpeza para fugir do crime, né? O crime já está cometido. A senhora falou dessa dificuldade. A gente, quando olha os classificados, é normal ver alguns anúncios até de empresas procurando pessoas nessas características para virem a participar de seleção de emprego. Não existe um vínculo, por exemplo, com o Cine ou com algum outro instrumento para facilitar o acesso à colocação desses profissionais? O Cine já está preparado para receber currículo de pessoa com deficiência, inclusive distinguindo qual é a deficiência que a pessoa tem. Eu acho que já desde, não vou dizer o ano não, mas já faz um tempo. A gente tem divulgado sistematicamente isso. A gente sabe que é uma dificuldade real da empresa que está procurando o trabalhador de encontrar o trabalhador. Muitas delas não querem achar, mas tem uma dificuldade real. Então, a gente já é o terceiro ano que o Ministério do Trabalho teve 2 anos que foi nacional, né, que a gente criou o dia D da contratação da pessoa com deficiência e do beneficiário reabilitado do INSS, que isso é uma coisa que é importante a gente dizer, né? O beneficiário reabilitado do INSS, que é uma pessoa qualificada, que já passou pelo mercado de trabalho, também pode cumprir cota da pessoa com deficiência, porque a cota é para os dois, né? A gente tem divulgado exatamente para facilitar esse casamento da empresa procurando, a empresa que quiser contratar, ela coloca no Cine quais são as vagas que ela tem, dá o perfil do trabalhador que ela precisa para a vaga, e o Cine casa o currículo do empregado com a vaga e encaminha para entrevista e contratação. Mas isso em todos os estados do Brasil? Isso em todos os estados do Brasil. Mas mesmo assim, por incrível que pareça, no dia D nacional do ano passado, eu recebi uma reclamação do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, eu não vou dizer o estado não, porque minha memória não é boa, mas de um estado que teve dia D, cobrando da gente da fiscalização, porque as empresas participaram do dia D, colocaram as vagas lá, as pessoas com deficiência se candidataram para as vagas e as empresas fizeram as entrevistas e não contrataram as pessoas. O que é exatamente o dia D? O dia D é o Dia Nacional da Contratação, que a gente usa assim como o dia D de vacinação, que é para chamar a atenção para o país que você tem esse instrumento, que o Cine, né, o Sistema Nacional de Emprego, ele pode fazer essa intermediação da mão de obra. Então, nesse dia, o ano passado foram em todos os estados do Brasil, em mais de uma cidade por estado, eu não me lembro exatamente quantas cidades teve, mas acho que teve mais de 50 cidades, o Cine fecha para atender exatamente esse público.
né? Tem toda uma mobilização das empresas e uma mobilização da sociedade civil para mobilizar as pessoas com deficiência e incluírem o cadastro das pessoas com deficiência no Cine, e as empresas oferecem a vaga. Então, naquele dia, a empresa vai ter contato e vai ter entrevista com o trabalhador na hora ali no Cine para poder tentar já sair com a vaga garantida. E eles fizeram todo o processo e não contrataram? E não contrataram. E as empresas, o conselho fez a denúncia para poder a gente ver o porquê que a empresa não contratou, e eu mandei o processo para o o Estado fiscalizar a empresa, né? Porque você vê, a empresa utiliza... Mas eu acho que foi alguma coisa orquestrada? Não sei, porque é o seguinte, você pode por vários motivos não contratar o trabalhador, né? A empresa tem todo o direito de escolher. Agora, já que o Cine faz o casamento do currículo profissional do trabalhador com a vaga oferecida, a empresa, para recusar vários e não contratar nenhum, é difícil. É difícil. Hoje, é possível estimar qual é a taxa de desemprego dentre os deficientes físicos? Não. A gente, no Brasil, pelo menos, eu não tenho conhecimento que tenha essa estatística. É uma estatística que eu acho que a gente já está precisando ter, provavelmente a gente vai ter, porque a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que o Brasil é signatário e que tem status de emenda constitucional, né, porque ele passou pelo Congresso Nacional nas 2 votações, aquele quórum qualificado, ele diz que o Brasil tem que prestar conta das estatísticas, inclusive de desemprego. Então acho que o governo deve estar pensando em alguma coisa, porque o Ministério do Trabalho a gente não tem essa estatística de desemprego, quem tem mais é o IBGE. É o IBGE, exatamente, né? A gente tem mais ou menos as estatísticas do mercado formal de trabalho, que é pela RAIS, né, Relação Anual de Informações Sociais, que é dada anual, né, todo ano você tem, e aí a gente tem mais ou menos a taxa do que está empregado, né, assim, dentro da cota. A última RAIS que a gente tem disponível é de 2014, é de 2015, as empresas ainda têm até o final de março, até 19 de março para informar, então a gente só vai ter posteriormente. A RAIS, esclarecendo aos nossos espectadores, é um documento que todas as empresas têm que apresentar, informando quantos profissionais estavam trabalhando em 31 de dezembro daquele ano que acabou. Assim o governo tem uma clareza exatamente da quantidade de profissionais e que tipos de profissionais estão sendo empregados. Além disso, você tem salário, você tem sexo, você tem raça, é um censo. É um diagnóstico, um raio-x. Um raio-x do mercado de trabalho, é muito interessante trabalhar. E da deficiência? Da deficiência também, por tipo de deficiência. E qual é hoje o universo que nós temos? Dentro das empresas que são obrigadas a contratar, 41% das vagas estão cumpridas. Porque não são todas as empresas que são obrigadas a contratar, né? Mas dá para estimar em você comparando quantidade de pessoas? Na RAIS 2014, que é a última disponível, tinha 381 mil e algumas pessoas com deficiência trabalhando em 31 de dezembro de 2014. Dessas, 225 estavam trabalhando nas empresas que contratam pelo CLT. Né? E as outras estavam trabalhando em órgãos públicos, que é o terceiro empregador de pessoas com deficiência, né? É o poder público. É o terceiro? É o terceiro empregador. O primeiro são as empresas privadas. O primeiro é serviços. O setor de serviço. Setor de serviço. O segundo é indústria de transformação, isso pela RAIS 2014. O terceiro, governo. E o quarto, se eu não me engano, é comércio, que aí se separa de serviço, e o quinto, construção civil. Por incrível que pareça, que diz que as pessoas com deficiência não podem trabalhar na construção civil, é o quinto maior empregador de pessoas com deficiência. É mais do que a indústria de transformação? Não, a indústria de transformação é em segundo lugar. Segundo lugar. É. E o campo não entra nessa contabilidade? O campo entra na coisa da empresa, né? Se a empresa depende, porque é por setor. For agroindústria. Exato. A gente pode até ver essa questão do campo, mas aí teria que fazer uma extração de dados mais específico da RAIS, não só essa mais geral. Agora, o inverso. A empresa, na hora de demitir, ela foca primeiro na pessoa deficiente? Eu não teria instrumentos para lhe dizer isso, né? Talvez agora, com a desaceleração do mercado de trabalho brasileiro de 2015, a gente possa inferir alguma coisa desse tipo, porque a gente vai ter uma queda de número de trabalhadores em 31 de dezembro de 2015. Vamos ver como é que vai segurar aí o mercado de trabalho. Porque é o seguinte, de 2013 para 2014,
O mercado formal de trabalho cresceu 1,27%. Cresceu 6,5%. 4 vezes mais. Pois é, está entendendo? Então, quer dizer, aparentemente não. Mas vamos ver com essa questão da desaceleração do mercado de trabalho, né? A gente da fiscalização, a gente tem percebido assim, a gente faz a fiscalização, além dos números que a gente consegue inserir diretamente pela fiscalização, né, a contratação espontânea das empresas, porque eu acho que alguns têm consciência que tem que contratar, né, outras ficam com medo de ser fiscalizadas, então você tem um número grande mas também você tem um grande número de demissões e um saldo pequeno ao final, né? A gente, desde o ano de 2015 e agora 2014, também a gente colocou meta para a fiscalização verificar as demissões das pessoas com deficiência. Porque não é só a contratação que é obrigatória, né? Além da contratação, a empresa não pode livremente, não é que tenha uma estabilidade no emprego da pessoa com deficiência, mas a empresa não pode simplesmente demitir a pessoa com deficiência. Não pode ter um sentimento de perseguição, né? Não é isso, é porque ao demitir uma pessoa com deficiência, se ela não estiver com a cota cumprida, ela é obrigada a contratar outra no lugar da pessoa que ela... Então, a gente está verificando essa demissão para não deixar a empresa que não tem a cota cumprida demitir impunemente uma pessoa com deficiência, né? E para não jogar também o trabalho da gente pelo ralo, porque quando a gente fecha a fiscalização, o que a empresa faz, né? Algumas, eu espero que não sejam todas. Contrata pelo contrato de experiência, 30 dias. A fiscalização está ali, dando prazo para ela contratar. Normalmente a fiscalização não vai demorar, se ela contratar rapidinho, não vai demorar demorar os 90 dias do contrato de experiência. Você encerra a fiscalização e você vai deixar aquela empresa para fiscalizar o outro ano, né? Aí a empresa vai... Aí deixa terminar o contrato de experiência no prazo, não renova o contrato, e aí daqui que a fiscalização vai fiscalizar de novo, né, ela passa um tempo sem contratar. Aí a gente começou a verificar essas demissões, a gente vai cada vez mais nesse cerco, né? E cada vez mais a empresa que já foi fiscalizada vai ter menos chance de vir com um discurso para a gente que está com dificuldade de contratar. O que ela acabou de colocar. Exatamente. Nós estamos chegando ao nosso final. Um conselho para empregadores e quem está procurando emprego, que é portador de deficiência, é bater na porta do Cine? Bater na porta do Cine. Eu acho que é o melhor caminho para o empregador, para o empregado e para a empresa. E a empresa vê a pessoa com deficiência pelas suas qualidades, suas possibilidades, né? Abrir um pouco a cabeça. A pessoa com deficiência, ela é um trabalhador como qualquer outra. Ela não vai ser um número a mais na empresa. Ela vai ser um dos empregados da empresa para ela continuar ganhando no lucro dela. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania. Essa foi Obrigada. A inspetora do trabalho, Fernanda de Cavalcante, que veio conversar com a gente sobre a inserção do trabalhador com deficiência física no mercado de trabalho. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós, o número 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página na internet, www.senado.leg/tv. Até um próximo encontro.